Olá pessoal, tudo bem? E como todo mês eu sempre faço, não poderia faltar aqui o vídeo falando da temporada ariana, né? Nesse vídeo, como todos os outros signos anteriores, eu falo da simbologia do signo de Áries, da mitologia, dos mitos por trás desse signo e como a gente pode compreender Áries um pouco mais a fundo, né? O Sol entrou em Aquário no dia 20 de março, no entanto, mesmo quem não tem Sol no signo de Áries, nós somos afetados por esse posicionamento astrológico. Afinal de contas, toda vez que o Sol muda de signo, as temáticas daquele signo ficam em evidência, ficam aclaradas, né? O Sol representa a nossa consciência, representa aquilo que a gente tem que desenvolver. Em termos psíquicos, quando o Sol está em Áries, coletivamente, o foco passa a ser, então, a temática ariana. Então, bora compreender um pouco mais esse signo? Mas antes de eu começar a falar sobre a mitologia, o simbolismo, eu vou me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que você goste do conteúdo. Aqui eu falo da psicologia analítica de Carl Jung, principalmente relacionada aos mitos e contos de fadas, que são a minha especialidade, né? Como a astrologia, que também é o meu carro-chefe e a minha paixão. Ok? Mas vamos lá, vamos começar a falar então da simbologia de Áries. Eu tô aqui com a minha colinha, né? A gente tá aqui na temporada ariana, que começou no dia 20 de março, como eu já disse, né? E a gente vai explanar um pouquinho sobre isso. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, tá? O primeiro. Por isso que a gente tem aí no signo de Áries o pioneiro, o início, o líder, aquele que inicia as coisas, né? Essa característica de pioneirismo, afinal de contas, é o primeiro, né? E os arianos, no geral, né? Eles querem sim chegar em primeiro, sempre fazer primeiro alguma coisa. É um signo de fogo de modalidade cardinal, ou seja, aquele que inicia as estações, aquele que inicia novos ciclos, né? Isso são todos os signos cardinais. Em Áries a gente tem o início do início do início do início, aquele fogo do espírito, né? Que anima o corpo físico. Apesar de Áries ter essa energia muito associada à casa 1, que tem a ver com o corpo físico, no nosso nascimento, para que o corpo físico, né, nasça, a gente precisa do sopro do espírito. E o fogo tem essa associação com o espírito, com o espiritual, né? Então, Áries é esse fogo que inicia a vida, tá? Ele é regido pelo planeta Marte, mas a gente vai um pouquinho agora nas antigas mitologias, como que os antigos povos viam Marte. E todo esse cabedal, toda essa mescla de mitos associados a Áries, traz uma profundidade muito grande, né? Em Marte, a gente tem, né, o planeta Marte, ele na mitologia, ele tem a ver com o deus da guerra, da combatividade, da agressividade, da impulsividade. Isso são características também presentes no signo de Áries, mas Áries não é só isso, tem muito mais coisas. Áries é um signo também de profundidade, ok? Mas vamos lá para o Antigo Egito, tá? Para os astrólogos modernos, a vida começa com o nascer do Sol, tá? Com a ascensão de Hélio, Heliacal, né? Ou seja, o nascer do dia do Sol. E sempre com a alvorada. No entanto, no Antigo Egito, o nascer da noite tinha muito mais importância, tá? Do que o nascer do sol para eles, né? Então, para eles, a vida começava, né, na ascensão noturna de Áries, que era no mês de Libra, tá? Então, era o mês da cheia do Nilo, tá? O Nilo ficava cheio e aí os fazendeiros afastavam o rebanho, né, das águas que subiam, principalmente separando os carneiros das ovelhas. E um dos símbolos de Áries, né, o animal associado a Áries é o carneiro, ou a ovelha também, tá? Tem esses dois aspectos aqui, né? Vamos falar um pouquinho do carneiro. Para os antigos egípcios, o carneiro, além de fornecer a lã, né, que aquecia, onde as tecelãs teciam a roupa, os tecidos, né, para nos aquecer no inverno, olha que interessante.
Ares tinha uma função, o carneiro tinha uma função espiritual e religiosa, tá? Para os egípcios, o carneiro estava associado a Amon-Ra, um deus do sol, né? Amon-Ra era o próprio sol, tá? Não é à toa que o sol está exaltado no signo de Áries, tá? Né? Onde ele tem toda a sua potência, sua eficácia, seu poder no signo de Áries. Ele rege o signo de Leão, ou seja, ele tem extrema afinidade com Leão, mas ele também tem essa potência no signo de Áries, da consciência, do brilho, né? Do aparecer e tudo mais, dessa centelha divina dentro de nós. Então, Áries tem a ver, sim, com essa energia de início e dessa centelha divina que é depositada no nosso corpo físico para que ele venha ao mundo, tá? Além disso, vamos pegar, a gente está próximo aí da Páscoa, né? E a Páscoa é um momento que a gente celebra a ressurreição da alma após a morte. Vou deixar para vocês aqui o vídeo falando da temporada de Peixes, né? Peixes está associado à casa 12, Peixes é o último signo, tem a ver com a morte, porque Peixes é o final do ciclo, né? E aqui na Páscoa a gente comemora, após a morte, uma ressurreição do corpo e do espírito, tá? A vitória definitiva do espírito sobre o corpo, ou seja, a nova vida. E a gente está falando de um signo que é espírito, o elemento fogo está associado ao espírito. E a gente comemora na temporada ariana, né, a Páscoa. Então essa é uma temporada de inícios de nova vida, onde a gente pode celebrar algo novo, que a gente saiu, a vitória do espírito, do espiritual, que está animando uma nova vida para nós, tá? Então é um momento de celebração, um momento da gente iniciar coisas novas, estar consciente de que a gente está vivo, né? Áries tem muito dessa consciência, vamos fazer, vamos aproveitar, por isso que tem a ver com a infância, Áries, né? A criança que nasce e grita e tudo mais, tá? Agora a gente vai lá para a Grécia. Na antiga regência olímpica, agora vocês vão ficar bastante surpresos, né? Áries era associado a Palas Atena, a deusa da sabedoria. Mas deusa da sabedoria, Áries, né? Vamos falar da Palas Atena. A Palas Atena era, sim, uma deusa de guerra, da guerra. Ela nasce da cabeça de Zeus, do seu pai, né? Já armada, pronta para guerrear, pronta para lutar ao lado dele, nasce adulta. Isso é bem, guardem isso, que isso é muito interessante. Ela não conheceu a mãe porque Zeus engoliu a mãe dela, que é a deusa Metis, com medo de ser destronado. Tinha uma profecia de que o filho dele, com Metis, destronaria Zeus. Então, com medo, ele engole a mãe, né, que estava grávida, Metis, e aí ele começa a sentir fortes dores de cabeça, e a cabeça, na astrologia médica, está associado a Áries, né? Até que ele pede para Hefesto, Vulcano, rachar a cabeça dele, porque ele não aguentava mais. E quando Vulcano, Hefestos, racha a cabeça de Zeus, nasce Palas Atena, gritando, né? Toda armada e pronta para a guerra. Então, ela é uma deusa da guerra. Então, a gente tem esse aspecto, né, de guerra, mas ela é também uma deusa muito mental, muito racional, muito estratégica. E isso é importante a gente entender, tá? Então, aqui, esse é um dos mitos associados a Áries, né? O nascimento de Atena. E justamente, quando a gente vai criar, muitas vezes a nossa gravidez, vamos dizer assim, ela acontece na nossa cabeça. Por que acontece na nossa cabeça? Porque muitas vezes a gente tem algo, a gente quer criar, a gente está lá com aquele monte de ideias, com aquele fervor, principalmente pessoas que têm Áries forte no mapa, toda aquela energia, todo aquele fervor, e a gente sente dor de cabeça, né? Chega até a doer a cabeça de tanta coisa que você está ali pensando, alimentando e querendo e planejando para você fazer isso. Tem essa energia de Áries, tá? Então,
O que a gente pode falar de Palas Athena? Palas Athena traz outros aspectos que pouco se fala do signo de Áries, que é a ênfase mental e intelectual. Mas Áries, mental e intelectual, sim, eles têm um intelecto muito vigoroso, tá? Uma força de mente muito forte, principalmente quem tem Mercúrio no signo de Áries, tá? Sabem sim, quando eles conseguem conter impulsos que eles carregam naturalmente, né, dessa impulsividade da regência de Marte, eles conseguem ser bastante estrategistas, e muitos são, tá? Você pode ver no ariano esses dois aspectos, esse aspecto Marte, que traz essa reputação de agressividade, de impulsividade para Áries. No entanto, você também consegue enxergar Palas Athena nos arianos, tanto homens quanto mulheres, nessa estratégia. Eu vou por aqui, eu quero fazer aqui, essa sabedoria inata que eles carregam sim, principalmente quando eles trabalham aspectos sombrios da personalidade deles, tá? E a gente vê esse aspecto de sabedoria, de vamos fazer e vamos acontecer, tá? Mas é muito interessante os gregos associarem a deusa da sabedoria com Áries, né? Porque geralmente a gente pensa em Áries como signo egoísta, porque é um signo associado ao eu. E a gente vai falar isso um pouquinho mais a fundo, e realmente tem um aspecto sombrio em Áries, que a gente tem que ficar consciente nessa temporada. Não adianta, não precisa ser só ariano, né, para estar consciente desse aspecto de egoísmo, de individualismo, tá? No signo de Áries, né? Porque eles gostam muito, muitos arianos gostam muito de falar de si, né? Não é à toa que o sol tá exaltado em Áries, né, gente? Gostam de falar de si, de se mostrar e principalmente mostrar seus feitos. Todos eles carregam essa energia do herói, do pioneiro, do que tem que ir à frente, do que tem que começar primeiro. Ele tem que ser o primeiro em qualquer área da vida, tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Nas antigas culturas, né, que eles comemoravam a temporada ariana no equinócio de primavera. A gente comemora aqui no hemisfério sul no equinócio de outono. Mas se a gente entender toda a simbologia que se carrega no mito de Áries, fica mais fácil da gente entender esta posição, tá? No equinócio de primavera, a força do dia, tá? O dia começa a ganhar mais força, a força do dia começa a se manifestar, né? A gente sai do inverno, onde as noites são mais longas, e na primavera os dias começam a ficarem maiores, né? No equinócio existe uma igualdade de número de dia, né? De horas do dia e da noite. Mas depois o dia vai ganhando força. Então é o início da força do dia, tá? Os dias estão ficando mais longos. Isso representa simbolicamente que o sol está ganhando força, que a individualidade está nascendo de novo, depois de um período de morrer ali, de estar na sombra, né, no inconsciente. Então essa energia ela vai nascendo novamente. Então a individualidade, o eu, começa a ganhar força. Então essa ênfase no eu que os arianos têm, o signo de Áries tem, ela vem disso, né? Essa energia arquetípica do eu me colocar no mundo, né? A gente saiu da temporada de peixes, que é aquela coisa oceânica, do mergulhar no inconsciente, no todo. Mas a gente não pode permanecer totalmente no inconsciente, o ego não aguenta isso, né? A gente não consegue ficar naquelas águas oceânicas do inconsciente coletivo, senão o ego vai cindir, né? Então, essa energia, ela traz força para a nossa individualidade, para a gente lutar contra esse domínio das águas, esse domínio do inconsciente, para que a gente possa manifestar a nossa individualidade, tá? Então, Áries representa a força do ego pessoal, tá? Do ego individual que emerge do oceano coletivo. É por isso que Áries está associado aos heróis, tá? Das lendas, dos mitos, de contos de fadas. Essa energia de luta, de guerra contra o dragão, contra os monstros, é este herói ariano.
tá? Porque esse herói ariano, ele representa a luta do ego contra a regressão. Tá? Que regressão? É o regredir, né? Esse é um ego que quer ter sua individualidade, que quer ser alguém. Ele tem que lutar contra essa regressão de estar no todo, de não ser ninguém e de não ter força. Ok? Então, Ares luta contra essa atração do passado coletivo, essa atração de ser devorado pelo inconsciente. Então, essa é a luta de todo o ariano, tá? É como a criança recém-nascida, eu já falei isso, né? Que ela grita para anunciar que ela chegou ao mundo. Então, esse grito da Atena, esse grito ariano, né, que a gente faz, que a gente usa para avisar, ó, cheguei, estou aqui. É a única forma que a criança entende, se manifesta. Ela não sabe falar, por favor, por obséquio, eu preciso tomar meu leite. Não, ela grita, ela chora. Se ela está com dor, ela grita, ela não sabe falar. Então, este primeiro som que a gente emite, essa primeira manifestação do eu, que é o chorar, gritar, né, tem a ver com Ares. Tá? Então, não é de espantar aí a gente vê em Ares o explorador de novas terras, o pioneiro, aquele que vai lutar contra sair daquela zona de conforto, que é, por exemplo, a casa dos pais, que é estar na infância. Ele quer sair disso, então ele se mune dessa energia para explorar novas terras, ser pioneiro e tudo mais. Então pense em todos os heróis, né, da mitologia, dos contos, das lendas de filmes que fazem essa luta, que são pioneiros, que querem ir para outro mundo, que querem desbravar coisas. Mas vários mitos associados ao signo de Áries traz uma questão muito importante, que é a figura paterna. Tá? E muitos arianos têm questões com o pai, né? Um dos exemplos que eu vou colocar aqui é Luke Skywalker, que é um ariano, tá? Não tô falando que o ator é ariano, tá, gente? O personagem é ariano. Luke Skywalker, né, que é o herói que vai lutar contra a sombra. Para ele se tornar esse herói, ele deve fazer o quê? Ele teve que lutar contra Darth Vader, que é seu pai. Então ele tem que olhar através da máscara do Darth Vader. E muitos arianos têm pais complexos paternos sombrios, tá? Ele tem que olhar por isso e ver o ser humano frágil, que era o Anakin Skywalker, que era o pai dele, né? Então, é aquele pai que tem uma ferida interna muito grande, que transformou a falha dele, né? Que essa ferida se transformou numa falha e que levou para o filho, né? Então, muitos arianos e arianas carregam esta marca de ter que lutar contra a falha do pai, tá? Ele é que carrega, ele é o herói que carrega, então, por exemplo, diferente de Câncer, que vai trabalhar a mãe, o ariano vai trabalhar o pai, tá? Homens arianos também, principalmente os homens, tá? Existe também nos mitos, até da Atena, que eu já vou falar da Atena também, uma dificuldade com o feminino, né? Se a gente pegar um outro herói ariano, que é Jasão, ele conquista, ele é impulsivo, ele é totalmente o arquétipo ariano, né? Ele se casa com Medeia para poder conseguir vencer, encontrar o Velocino de Ouro, e depois o que ele faz? Ele rejeita a Medeia, né? Rejeita a Medeia para se casar com outra, porque ele tinha outras intenções. Na verdade, ele foi impulsivo, porque ele só queria vencer. Então, muitos arianos são assim, eu vou fazer acontecer, eu vou por aqui, doa quem doer. E então, muito desse princípio feminino no ariano, principalmente no homem, é rejeitado, eu não dou muito valor, eu deixo para lá. E muitos deles têm dificuldade em reconhecer o feminino. Tá? Honrar o feminino e reconhecer dentro deles. Então, outra tarefa dos arianos é trabalhar o feminino, né? Afinal de contas, nós não somos nem masculino nem feminino totalmente, nós somos andrógenos psíquicos, mas essa é uma luta difícil, porque existe no homem ariano, principalmente,
não enxergar essa mulher interior porque eles estão obcecados com a realização. E esse feminino precisa se distinguir do quê? Do materno, né? Porque o ariano tem essa potência da criança, do início, né? E o feminino para uma criança é o quê? A mãe, né? Então o medo de ser devorado por esse feminino, o medo de perder sua potência desse feminino faz com que eles sejam agressivos em relação à mulher e ao feminino dentro deles. Também outro ponto a ser trabalhado, a energia belicosa, a energia de fogo, energia yang, né? Então, mas nós não somos um arquétipo, nós temos todos os signos, é um trabalho que principalmente o homem de Áries precisa fazer, tá? Reconhecer o feminino. Na mulher, o modelo, existem muitas mulheres arianas com esse modelo, que eu não estou falando que são todas, né? Afinal de contas tem um mapa completo, mas muitas com a Áries forte ou Marte proeminente no seu mapa vai carregar o arquétipo de Atena na sua psicologia, tá? Então, o modelo frequente da mulher ariana, ou falo ariana, não necessariamente ela tem o sol em Áries, ela pode ter o ascendente, uma lua, tá? Uma força ariana muito grande no mapa. Ela é a filha do pai. E ela rejeita a mãe. Por quê? Atena não conheceu a mãe dela. E muitas mulheres arianas rejeitam o feminino em si. Elas não gostam de ver ninguém vulnerável. Eu já conheci arianas que detestavam quando alguém chorava, porque elas não conseguem reconhecer nem a própria fragilidade, nem a própria vulnerabilidade de acolher esses sentimentos, né? Então ela percebe as mulheres como fracas, como vulneráveis e inconscientemente respeitam a autoridade e o poder dos homens, do masculino. Eu vou falar homem porque fica muito pejorativo, mas do masculino. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ser a guerreira, a arquétipo da guerreira que serve ao patriarcado. Lembre-se, a Atena, apesar de ser uma deusa virgem, uma deusa guerreira, uma deusa voltada para o mundo material, profissional, muitas Atenás, vou colocar entre aspas, são muito bem sucedidas. No entanto, Atena defende o patriarcado. Ela é filha do pai. Então, muitas carregam o complexo de filha do pai. E as mulheres com essa característica muito forte, elas precisam olhar para a mãe delas, para o materno interior delas, para o feminino e para a criança, porque elas nascem adultinhas, né? Elas querem ser as guerreirinhas. Então, para a criança interior que ela não foi, que ela não permite que ela venha à tona. Aquela criança que chora, que faz birra, que isso, que aquilo, e ela não consegue acolher. É um trabalho para vocês, mulheres de Áries, tá? Mas vamos aqui fechar o assunto. Então, Áries trata do surgimento, da afirmação do ego individual, tá? Então, tem essa energia de lutar contra tudo que atrapalha esse surgimento desse ego, arquetipicamente falando. Então, por isso que os arianos e essa energia de Áries é de pioneirismo, e a gente pode aproveitar essa energia de pioneirismo, começar coisas novas, tá? Batalhar pelos nossos inícios, batalhar pra gente se colocar no mundo, tá? Tá muito favorável, afinal de contas o sol tá aí, né? No entanto, essa não é uma energia fácil, principalmente para vocês arianos, né? Porque os arianos vivem em busca de drama, de aventura, né? Acima de tudo, de novos inícios, né? Então, muitos precisam aprender a trabalhar, né? Porque para Áries, a vida é um campo de batalha, né? Então, muitos, o lado sombrio é que muitos começam a ver inimigos onde não existem. Eu preciso de um drama, eu preciso de uma briga, eu preciso de uma treta. Então eu vou encontrar inimigo, às vezes, né, ele cria na cabeça dele, tá? Lembra que é a cabeça. Mesmo quando não tem uma ameaça real, ele vai criar uma ameaça, porque isso, principalmente quem tem o sol em Áries, tá? A vida é luta, a vida é batalha. Então eu preciso criar isso na minha vida, tá? Então a gente tem que olhar também para esse lado sombrio de Áries, para que a gente não caia nesse padrão de que eu tenho que ficar arranjando drama e ameaça para tudo quanto é lado, tá, gente? No entanto, o lado luminoso, que a gente pode aprender a trabalhar durante esse período, é a natureza destemida e corajosa de arianos. Os arianos não têm medo, eles são audaciosos, eles vão lá e dão a cara para bater. Isso é muito bacana neles, né?
E a gente olhar para nossa criança. Eu acho que vale muito a pena por conta do mito de Atena, mas também de Marte. Marte, ou Ares, na mitologia grega, é um filho rejeitado. Porque Marte não era muito agradável, tá, gente? Atena é um pouquinho mais agradável. Mas Marte não era um deus agradável. Ele era muito sanguinolento, muito sanguinário, muito sangue nos olhos, né? Nos olhos, como diria. Ele tinha um temperamento briguento e desagradável, principalmente com... Ele era muito rejeitado pelo pai, tá? Zeus. E a gente vê muito disso, essa dinâmica de dificuldade do ariano com a figura paterna, como já disse anteriormente, tá? E a gente tem que olhar para nossa criança nesse momento, acho que vale muito a pena. Até porque a gente está com Quiron em Áries, a gente pode olhar também para as feridas da nossa criança, a gente está com o nó do norte em Áries, né? A gente olhar para isso. Porque quando na infância a gente é criado para a gente não demonstrar raiva, a gente não demonstrar nossa animosidade, a gente não demonstrar esse lado mais egoísta que a criança tem, é meu, é meu, é meu, é meu. Por um lado, a gente tem que aprender a domar isso, obviamente, para a gente conseguir conviver em sociedade, senão fica desagradável como Marte. No entanto, a gente também cria feridas a respeito de me impor. Muitas pessoas vão para um lado mais extremo, de eu não consigo nem me impor, não consigo nem falar que eu tô com raiva, não consigo nem expressar que eu não gostei de algo, né? Isso pode criar feridas, principalmente nas mulheres, tá? Ah, mas menina não pode fazer assim, não pode demonstrar. Os rapazes às vezes não podem chorar. Isso também faz com que eles não olhem para o feminino, para a vulnerabilidade deles. Então é um momento muito bacana para a gente aproveitar de consciência, né, de sol, e olhar para essas feridas, olhar para nossa criança, o que a gente pode trabalhar, tá? Pois bem, pessoal, comenta aqui se você tem algum aspecto importante em Áries e como você está percebendo essa temporada, nesse espacinho aqui que a gente tem de comentários, né? E vai ser um prazer ler o que vocês escrevem, ok? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.